dietas, exercícios, remédios. Ainda que esses sejam os métodos mais utilizados por quem quer emagrecer, o organismo de muita gente pode acabar não correspondendo. E nos casos em que essa dúvida chega aos consultórios médicos, a resposta pode vir através de uma cirurgia. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica mostrou que de 2012 a 2016, o número de realização desse procedimento no Brasil aumentou quase 40%. Enquanto que em 2012 foi registrado o número de 72 mil cirurgias, em 2016 vieram a ser feitas 100.512. Ainda segundo a sociedade, o Brasil é considerado o segundo país do mundo em número de cirurgias desse tipo, e as mulheres representam 76% dos pacientes. Mas se você acredita que só os quilos a mais te fazem um possível candidato... Hoje nem tanto o peso nós levamos em consideração, mas muito mais também as doenças clínicas que estão associadas. Da famosa síndrome metabólica, que na verdade é um conjunto, não existe uma doença chamada síndrome metabólica, mas sim um conjunto de alterações clínicas que levam à indicação, que é a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia e o aumento da circunferência abdominal. Segundo as regras da ANS, para iniciar o tratamento pré-operatório, o candidato precisa comprovar que não teve sucesso nos tratamentos clínicos por pelo menos 2 anos. E se o caso for encarar a mesma cirurgia, ele precisa ter o acompanhamento de uma equipe composta por um endocrinologista, um gastroenterologista, um cardiologista, um psicólogo e uma nutricionista. A gente prioriza muito o preparo antes da cirurgia, que é muito, muito importante. Não que o pós não seja, mas se você faz um preparo nesse paciente no pré, você vai ter muito mais sucesso no pós. Eu sempre coloco, olha, aqui é sobre a bariátrica, que é o seu objetivo, porém, se tiver algum problema familiar ou se tiver alguma relação, né, que não tá legal para você, eu preciso saber, né? Porque a gente precisa melhorar isso também. O tratamento psicológico conta tanto com terapias quanto com testes, pois como se trata de uma mudança muito brusca, existe a possibilidade de surgirem outros problemas em relação ao peso e à imagem depois da cirurgia. O teste é tanto parte de aparência física, né, como a pessoa se vê, como ela se imagina, né? Então é tanto com a preocupação por causa da anorexia, da bulimia, né? Então tem todo esse cuidado. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia, se imagina que vai ficar muito magro e aí não chega naquele parâmetro, faz, né? Acaba tendo anorexia ou bulimia para chegar aonde quer. A bariátrica ela foi realmente a última coisa que eu procurei em termos de perda de peso. Eu já tinha tomado remédios, na verdade, sim, eu venho de uma história antiga de ganho de peso, assim, desde a adolescência. Quando eu trabalhei como modelo, eu sempre me mantive magra à base de medicação. E era assim, perdia peso, relaxava no remédio, ganhava peso. Eu sempre fui muito ativa fisicamente, mas eu não sabia me alimentar adequadamente. Assim, a alimentação sempre foi uma porcaria, não era regrada. Eu fazia muito, muito esporte mesmo. E chegou no momento da minha vida, depois dos 25 anos, que eu dei uma pausa em tudo, eu engravidei e assim fui relaxando, eu já estava um pouquinho acima do peso quando eu engravidei. Depois da gestação, então, o negócio desandou mesmo, eu cheguei a pesar 125 quilos, foi o meu máximo. A Paula era pré-diabética, sentia muitas dores nas articulações e foi para a mesa de cirurgia com 112 quilos. Hoje, após 3 anos e meio, ela está nos 58. A técnica utilizada para ela foi o bypass, mas é importante lembrar que a cirurgia se divide entre 3 grupos. Grosseiramente, nós falamos cirurgias restritivas. São aquelas cirurgias que restringem a entrada do alimento. Hoje, o exemplo clássico de uma cirurgia restritiva é a cirurgia do sleeve, que é uma cirurgia que mexe basicamente no estômago, onde faz-se um corte longitudinal no estômago e deixa o estômago como se fosse um tubo longo. As cirurgias desabsortivas, elas foram praticamente deixadas de lado devido às grandes complicações que elas causavam, principalmente do ponto de vista nutricional. E as cirurgias mistas, que são as cirurgias que pegam um pouco da parte restritiva, um pouco da parte desabsortiva. O exemplo clássico dessa cirurgia é o bypass, onde nós deixamos o estômago pequeno, tá, e fazemos um desvio intestinal. Existe uma outra cirurgia que é chamada duodenal switch, que é um corte feito um pouco diferente do bypass, tá?
E o desvio também é um pouco mais pronunciado que o do bypass. Então deixa o estômago um pouquinho maior e causa um desvio um pouquinho menor. Existem algumas complicações que são imediatas, que são inerentes ao procedimento cirúrgico. O sangramento pode acontecer, tá? Independente de qual técnica, qual método você faz. A embolia, normalmente ela é no pós-operatório, tá? Faz parte daquela primeira, segunda semana que advém tudo isso aqui. Problemas que são próprios de qualquer ato cirúrgico laparoscópico hoje. Você pode ter lesão de estruturas, você pode ter, pelas doenças clínicas, um infarto no intraoperatório. Então, tem algumas doenças que são próprias, algumas complicações que são próprias das cirurgias e de cada método que você utiliza, e algumas que são peculiares ao próprio paciente. E a longo prazo, dependendo de cada método, você pode ter distúrbios nutricionais, você pode ter algumas alterações, tá? Que é a estenose, que tem a hernia interna, tem várias características que são peculiares a cada um dos métodos. E um deles que nós sempre preocupamos, e isso não é exclusivo da bariátrica, mas exclusivo de qualquer procedimento que você faz do ponto de vista gastrointestinal, você pode ter algumas alterações, que é a fístula, que é a abertura de um daqueles pequenos grampos que nós utilizamos, né, para fazer a secção do intestino, a secção do estômago. Os avanços em relação ao procedimento garantem que o risco de óbito em razão das bariátricas seja bem pequeno. Ele fica entre 0,2% e 0,5%. E a recuperação de quem faz essa cirurgia precisa ser bem cuidadosa. Depois do procedimento feito, a alimentação tem que ser dividida em fases. A fase líquida é 20 dias. Tá? A fase que é intermediária aí da semi-pastosa, tá? Ela também é 20 dias. Depois da semi-pastosa, a gente vai para a pastosa, branda, tá? Aí vai um mês. Aí depois disso já é uma dieta mais para normal, que é a adaptação de uma fase normal. E o acompanhamento nutricional é imprescindível para que o paciente não tenha problemas voltados à absorção de nutrientes e vitaminas. Toda vez que uma dieta for inferior a 1.200 calorias, né, precisa suplementar. Na cirurgia bariátrica, a ingesta de caloria chega a 350. Até os 6 primeiros meses, a perda de peso também é muito intensa, tá? E é comprometida a absorção também, tá, desses nutrientes. O que também é muito comum mudar é a reação que o organismo tem em relação a determinados alimentos. Talvez você não saiba, mas a visita do dumping é bem conhecida entre os operados. Eu tenho dumping de certos sucos de fruta, por exemplo, caju, uva, maçã, laranja, se for adoçado, esquece. Então, assim, certas coisas que eu gostaria de conseguir ingerir e não dá porque eu tenho uma reação. E tem umas coisas curiosas, por exemplo, eu tenho dumping de bolo de cenoura, mas eu não tenho dumping de brigadeiro. Então eu sei que não é a cobertura, é a massa do jeito que é feita, entendeu? Acontece que o estômago, na verdade, assim, acontece uma passagem do conteúdo gástrico, do que está no estômago para o intestino muito rápido. E essa passagem, ela causa alguns sintomas, sudorese, tremedeira, suor intenso, fraqueza, diarreia, tudo muito junto. Só que o que acontece? A gente não tem como saber qual é o paciente que vai ter ou não. E, infelizmente, não existe assim, olha, você vai ter, você não vai ter. É só operando e testando, tá? Então é ingerindo os alimentos para saber se o paciente vai ter ou não. Mas assim, o alimento que vai causar isso a gente sabe, que são os carboidratos e açúcares. E depois da perda de peso, é recomendado fazer uma segunda cirurgia, a de remoção de pele em excesso. Os planos de saúde são obrigados a oferecer esse procedimento, mas que só é autorizado depois que o paciente se mantém estabilizado por pelo menos 6 meses. Então eu fiz a remoção de pele da coxa, eu fiz a reconstrução do púbis, eu fiz a abdominoplastia em flor de lis, que é a âncora, né, que o pessoal fala. E como eu fiz de uma vez as 3 intervenções, eu fiquei de cama quase um mês, assim como movimentação muito limitada. E após a recuperação dessa segunda cirurgia, a Paula se deu a chance de apostar em uma atividade física que ela sempre gostou, o kickboxing. A paixão que ela tem por essa arte marcial serve não apenas para a manutenção dos resultados da bariátrica, como também para fazer dela uma atleta medalhista em diferentes campeonatos no interior e na capital de São Paulo. Mas para manter os quilos e os títulos, a rotina é bem puxada. Kickboxing, eu tento fazer de terça e quinta, pelo menos 2 treinos seguidos, um com o meu treinador
particular, que é o Leonardo Sacramento, e o treino normal de 1h30 das 4 às 5h30, 5h40 da tarde. Eu complemento isso com musculação e corrida. Então, assim, eu tenho uma média de 4 horas de treino por dia, pelo menos 3 vezes por semana, e nos outros dias eu treino 2h30, que é 1 hora de musculação e 1h30 de kickboxing. E aos sábados a gente tem o treino de combate, que é das 2 da tarde às 5 da tarde, são 3 horas bem intensas, assim, é outro esquema. Né? Aqui dentro é um treino mais focado para campeonato mesmo. A experiência da Paula com a bariátrica e com o kickboxing foram muito positivas, o que confirma que a cirurgia deve sim ser encarada como uma ferramenta válida nas possibilidades de perda de peso. Mas antes de ir apostando nela, a gente tem que entender que as mudanças nos hábitos de vida são cruciais para se alcançar o sucesso. Se você não está perdendo peso, se você já fez de tudo, se você já realmente se esforçou de verdade, faça a cirurgia, sabe? Não tenha medo, realmente não tenha medo. E no pós, depois de 1 ano, assim, você pode tudo. E como eu te falei, você não está operando sua cabeça, você está operando apenas o seu estômago. Então, assim, você tem que ter um respeito pessoal muito grande, você tem que se respeitar, você tem que saber que depois de 1 ano você vai poder novamente cair nos seus hábitos antigos. Vai dar para fazer isso. E você tem que ter o autocontrole para não fazer. Para definir a cirurgia como um sucesso, que você tenha a eficácia adequada, você tem que ter melhora das condições clínicas, melhora das suas doenças associadas e principalmente a perda de peso mantido. Mas nós devemos levar em conta que a cirurgia é um método extremamente eficiente, se você ajudar. A cirurgia não faz milagre, a cirurgia te ajuda muito, mas ela não faz milagre. Então, eu sempre comparo, assim, eu gosto de usar essa imagem bastante característica. É uma muleta, que ela vai te ajudar a caminhar, mas a muleta não anda por você. Quer saber mais sobre as pesquisas citadas durante esse vídeo? Todos os links estão aqui na descrição. E para ver os outros vídeos da série Pesos e Medidas, é só clicar em um deles aqui ao lado. Vai lá!